Josué estava morto. O homem que havia conduzido Israel através do Jordão já não estava mais ali. As muralhas de Jericó haviam ficado para trás. A terra tinha sido dividida entre as tribos. Cidades haviam sido ocupadas. Famílias começavam uma nova vida. Depois de décadas de caminhada, Israel finalmente possuía um território. Mas a morte de Josué deixava uma pergunta perigosa no ar. Quem lideraria o povo agora? Não havia um novo Moisés. Não havia outro Josué. Israel não possuía um rei. Cada tribo tinha seus próprios líderes, suas próprias terras, seus próprios interesses. A unidade construída durante a caminhada pelo deserto começava a mudar. E essa mudança abriria caminho para um dos períodos mais violentos e instáveis de toda a história bíblica. A conquista não havia terminado. A entrada em Canaã não significou que todos os povos da região desapareceram. Muitas cidades continuavam ocupadas. Em diferentes áreas, os israelitas precisavam conviver com cananeus, amorreus, filisteus e outros povos. Algumas regiões foram conquistadas. Outras permaneceram fora do controle das tribos. A situação era muito diferente daquela imaginada por quem pensava que uma grande vitória encerraria a guerra. Israel havia entrado na terra, mas ainda precisava sobreviver nela. Cada tribo por si. Depois da morte de Josué, as tribos começaram a enfrentar seus próprios desafios. Judá entrou em combate em diferentes regiões. Simeão participou de algumas campanhas. Benjamim enfrentou dificuldades para expulsar determinados povos. Outras tribos também encontraram resistência. Não existia mais um grande exército reunido sob um único comando. Agora cada região precisava lidar com seus próprios inimigos. Essa fragmentação teria consequências profundas. Uma nova geração. Com o passar do tempo, a geração que havia vivido os acontecimentos do deserto desapareceu. Seus filhos cresceram em uma realidade diferente. Não haviam vivido no Egito. Não tinham caminhado durante 40 anos pelo deserto. A terra prometida era simplesmente o lugar onde nasceram. Segundo o livro de Juízes, surgiu uma geração que não conhecia da mesma forma os acontecimentos anteriores. E isso mudaria o destino de Israel. O ciclo começa. O livro de Juízes apresenta um padrão que se repetiria várias vezes. Israel se afastava. Povos inimigos ganhavam força. A situação se tornava insuportável. O povo buscava ajuda. Então surgia um líder. Esse líder enfrentava os inimigos e libertava a região. Por algum tempo, havia paz. Mas, depois de uma nova geração ou de um novo período, os problemas voltavam. Esse ciclo aparece repetidamente ao longo do livro. E os líderes que surgiam nesses momentos ficaram conhecidos como juízes. Mas quem eram os juízes? A palavra pode criar uma impressão errada para o público moderno. Eles não eram apenas homens sentados em tribunais julgando disputas. Alguns foram líderes militares. Outros exerceram autoridade política. Houve também figuras associadas a decisões religiosas e sociais. Cada um apareceu em um contexto diferente. O que todos tinham em comum era o momento em que surgiam. Israel estava em crise, e alguém assumia a liderança. O primeiro grande problema. Segundo o relato bíblico, Israel começou a adotar práticas religiosas dos povos que viviam ao redor. O livro descreve a presença do culto a Baal e outras divindades cananeias. Dentro da narrativa bíblica, isso representava uma ruptura com a aliança estabelecida anteriormente. As consequências não demoraram a aparecer. Israel começou a enfrentar derrotas. Territórios passaram a ser ameaçados. Povos vizinhos ganharam força. O rei da Mesopotâmia. O primeiro grande opressor citado no livro é Cusê-Zataim, rei da Mesopotâmia. Segundo o relato, Israel permaneceu sob sua dominação durante 8 anos. Era o início de um padrão que se repetiria muitas vezes. Quando a situação se tornou insuportável, o povo buscou ajuda. E então apareceu o primeiro juiz, Otniel.
Seu nome era Otniel. Ele já havia aparecido anteriormente em outras histórias ligadas à conquista. Era da tribo de Judá e estava ligado à família de Calebe. Segundo o livro de Juízes, Otniel assumiu a liderança e enfrentou Cusã-Zataim. Israel venceu. Depois disso, a terra viveu um período de paz. Durante 40 anos, segundo a narrativa. Mas nenhuma paz duraria para sempre. A crise retorna. Depois da morte de Otniel, o ciclo começou novamente. Israel enfrentou outra crise. Desta vez, a ameaça viria do outro lado do Jordão. Os moabitas ganharam força. Seu rei se chamava Eglon. A situação se tornaria tão séria que os moabitas conquistariam as cidades das palmeiras, geralmente associadas a Jericó. Israel permaneceria sob seu domínio durante 18 anos. Então surgiria outro homem. Seu nome era Eude, e sua história se tornaria uma das mais incomuns de todo o livro. Um homem canhoto. Eude era da tribo de Benjamim. O texto bíblico destaca uma característica importante. Ele era canhoto. Isso teria um papel decisivo na missão que receberia. Israel precisava enviar um tributo ao rei Eglon. Eude seria um dos homens responsáveis por essa tarefa. Mas antes de partir, preparou uma arma, uma espada curta de 2 gumes. Ele a escondeu no lado direito do corpo. Era exatamente o lugar onde os guardas provavelmente não esperariam encontrar uma arma em um guerreiro. Diante do rei Eglon, Eude chegou ao palácio. O tributo foi entregue. Depois que os outros homens partiram, ele voltou. Disse que tinha uma mensagem secreta para o rei. Eglon ordenou que todos saíssem. Os dois ficaram sozinhos. Foi então que Eude se aproximou. O que aconteceu naquele momento mudou completamente a história da região. O assassinato do rei. Segundo o relato bíblico, Eude retirou a espada escondida e matou Eglon. Depois conseguiu escapar. Os servos do rei demoraram a perceber o que havia acontecido. Enquanto aguardavam do lado de fora, Eude já estava longe. Ele voltou para o território de Israel e então convocou os homens para a guerra. A revolta contra Moabe. Os israelitas seguiram Eude. Eles tomaram os pontos de passagem do Jordão. Isso impediu que os moabitas fugissem para o outro lado. Uma grande batalha aconteceu. Segundo o livro, Israel derrotou milhares de guerreiros moabitas. O domínio de Eglon terminou. A terra voltou a viver um período de paz. Dessa vez, durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude, o livro menciona outro libertador. Seu nome era Sangar. Pouco é dito sobre sua vida, mas sua história ficou marcada por uma informação impressionante. Segundo o texto bíblico, ele matou 600 filisteus usando uma aguilhada de bois. Era uma ferramenta utilizada para conduzir animais. Mesmo assim, tornou-se uma arma em suas mãos. E Sangar também é apresentado como alguém que ajudou a libertar Israel. Uma história maior estava chegando. Até aquele momento, os juízes haviam surgido principalmente como líderes militares. Mas a próxima grande figura do livro seria diferente. Pela primeira vez, a liderança de Israel seria associada a uma mulher. Seu nome era Débora. Ela julgava Israel. Era reconhecida como profetisa. E, quando uma nova ameaça surgiu, Débora chamou um comandante chamado Baraque. Juntos enfrentariam um inimigo poderoso, um rei chamado Jabim, e um exército liderado por um homem temido em toda a região, Sísera. Os carros de ferro. O exército inimigo possuía uma enorme vantagem. Sísera comandava centenas de carros de ferro. Naquela época, isso representava uma força militar impressionante. Israel precisava enfrentar um inimigo muito melhor equipado. Baraque hesitou, mas Débora estava determinada. Segundo o relato bíblico, ela afirmou que a vitória seria conquistada. E o exército de Israel começou sua marcha. Uma batalha que mudaria a história.
O confronto aconteceria próximo ao rio Quizon. Baraque conduziria os guerreiros. Débora estaria presente. Císera acreditava possuir vantagem, mas a batalha tomaria um rumo inesperado, e o comandante inimigo acabaria fugindo sozinho. Sua fuga o levaria até a casa de uma mulher chamada Jael, e seria ali que uma das histórias mais surpreendentes de todo o livro de Juízes chegaria ao fim. Israel estava novamente sob ameaça. A paz conquistada nos anos anteriores já havia terminado. Segundo o livro de Juízes, o povo voltou a enfrentar uma nova crise, desta vez provocada pelo rei Jabim, que governava em Hazor. Seu principal comandante era Císera, e Císera possuía algo que inspirava medo em seus inimigos: um exército equipado com 900 carros de ferro, um poder difícil de enfrentar. Para compreender a ameaça, é preciso imaginar o cenário da época. Grande parte das batalhas era travada por homens que avançavam a pé. Um carro de guerra podia oferecer velocidade, mobilidade e força de impacto. Um exército com centenas desses veículos possuía uma enorme vantagem, especialmente em terrenos abertos. Israel enfrentava um inimigo poderoso. Durante 20 anos, segundo o relato bíblico, Jabim oprimiu os israelitas. Então, mais uma vez, o povo buscou ajuda. E foi nesse momento que uma das figuras mais importantes do livro aparece: Débora. Débora não é apresentada como uma simples personagem secundária. Ela era profetisa. Também julgava Israel. O texto descreve Débora sentada sob uma palmeira, em uma região entre Ramá e Betel. Ali, pessoas vinham até ela para resolver disputas. Sua autoridade era reconhecida, mas a crise provocada por Císera exigiria algo muito maior. Não bastava resolver conflitos entre famílias. Israel precisava enfrentar uma guerra, o chamado de Baraque. Débora mandou chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinoão. Ele deveria reunir guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon. Segundo a mensagem apresentada no texto bíblico, o exército deveria avançar até o Monte Tabor. Ali, Císera seria traído para a batalha. Mas Baraque hesitou. Se tu fores comigo, Baraque aceitaria ir para a guerra, mas colocou uma condição: Débora deveria acompanhá-lo. A resposta dela foi direta: ela iria. Porém, disse que a honra final da vitória não pertenceria a Baraque. Segundo a profecia apresentada no relato, Císera seria entregue nas mãos de uma mulher. Naquele momento, ninguém sabia quem seria essa mulher. O exército se prepara. Baraque reuniu 10.000 homens. Eles subiram ao Monte Tabor. Císera recebeu a notícia. Seu exército começou a se mover. Os carros de ferro avançaram. A batalha estava prestes a começar. Em teoria, a vantagem parecia estar do lado de Císera. Mas o relato bíblico apresentaria outro resultado. O dia da batalha. Débora deu a ordem para Baraque avançar. Os israelitas desceram do monte. O confronto começou. Segundo o texto bíblico, Císera e seu exército foram derrotados. Os carros de guerra, que deveriam representar uma enorme vantagem, não conseguiram garantir a vitória. O exército de Jabim entrou em colapso, e Císera tomou uma decisão desesperada. Abandonou seu carro e fugiu a pé. A fuga. Císera correu para longe do campo de batalha. Ele precisava encontrar um lugar seguro. Acabou chegando perto das tendas de um grupo conhecido como Quineus. Ali vivia uma mulher chamada Jael. Havia relações de paz entre a família de Jael e o rei Jabim. Para Císera, aquele parecia ser um lugar seguro. Ele entrou. Jael recebeu Císera. Ele estava exausto. Pediu água. Ela lhe ofereceu leite. Depois, cobriu o homem. Císera acreditava estar protegido. Pediu que Jael permanecesse na entrada da tenda.
Se alguém aparecesse procurando por ele, ela deveria dizer que não havia ninguém ali. Mas o destino do comandante estava prestes a mudar. A morte de Císera. Quando Císera adormeceu, Jael tomou uma decisão. Segundo o relato bíblico, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo. Aproximou-se do comandante e o matou enquanto dormia. Assim terminou a fuga de Císera. O comandante de um dos exércitos mais poderosos da região não morreu no campo de batalha. Morreu dentro de uma tenda. A profecia se cumpre. Pouco tempo depois, Baraque chegou procurando Císera. Jael saiu para encontrá-lo. Conduziu o guerreiro até a tenda. Ali estava o comandante inimigo, morto. A previsão feita por Débora havia se cumprido. A vitória não seria lembrada apenas pelo nome de Baraque. O destino de Císera ficaria ligado a duas mulheres: Débora, que liderou Israel, e Jael, que matou o comandante inimigo. A queda de Jabim. Depois da derrota de Císera, Israel continuou pressionando o rei Jabim. Pouco a pouco, seu poder foi destruído. O domínio que havia durado 20 anos terminou. A região voltou a viver um período de paz. Segundo o livro de Juízes, essa paz durou 40 anos. O Cântico de Débora. Depois da vitória, Débora e Baraque aparecem ligados a um dos textos poéticos mais antigos presentes na Bíblia. É conhecido como Cântico de Débora. O poema relembra a batalha, celebra a vitória, fala sobre as tribos que participaram. Também critica aquelas que não se uniram ao combate. O cântico apresenta Débora como uma figura central daquele período e mostra uma Israel formada por tribos independentes, capazes de se unir apenas diante de uma grande ameaça, uma paz temporária. Mas, como acontecerá antes, a tranquilidade não duraria para sempre. O livro de Juízes voltaria a apresentar o mesmo padrão. Com o passar do tempo, Israel enfrentaria novos problemas. Desta vez, os inimigos seriam os midianitas, e a situação seria ainda mais difícil. Os ataques não tinham como objetivo apenas conquistar cidades. Os invasores destruíam plantações, levavam animais, atacavam comunidades inteiras. Israel começaria a perder a capacidade de produzir alimentos. Muitos habitantes se esconderiam nas montanhas. Um povo escondido. Os midianitas chegavam durante as épocas de colheita. Esperavam os israelitas plantar. E, quando o alimento estava pronto, atacavam. Levavam o que podiam. Destruíam parte do que ficava. Era uma forma de enfraquecer o povo sem precisar ocupar permanentemente todas as cidades. Durante 7 anos, segundo o relato bíblico, Israel sofreu com esses ataques. A situação se tornou desesperadora. E, novamente, o povo pediu ajuda. Mas o próximo libertador seria diferente de todos os anteriores. Quando sua história começou, ele não estava liderando um exército. Não estava sentado em um lugar de autoridade. Não era reconhecido como um grande guerreiro. Seu nome era Gideão. E, quando recebeu o chamado, estava escondido. Um homem escondido no lagar. Gideão aparece realizando uma tarefa incomum. Ele estava malhando trigo em um lagar. Normalmente, o trigo seria preparado em um local aberto. Mas Gideão tentava esconder sua produção dos midianitas. O medo havia mudado até as atividades mais simples da população. Foi ali que, segundo o relato bíblico, um mensageiro apareceu. A saudação foi surpreendente. Gideão foi chamado de homem valente. Mas ele não se via daquela maneira. Como posso salvar Israel? Gideão questionou o chamado. Sua família não era uma das mais importantes. Ele próprio não se considerava poderoso. Como alguém como ele poderia libertar Israel? A resposta apresentada no texto bíblico não estava relacionada à sua força. A missão seria possível porque ele não estaria sozinho.
Gideão ainda teria dúvidas. Pediria sinais. Questionaria suas próprias decisões. Mas aquele homem escondido se transformaria em líder de um exército. E sua história ficaria marcada por uma decisão quase impossível de imaginar. Ele reduziria seu próprio exército, de milhares de homens. Restariam apenas 300. Gideão não parecia o tipo de homem que se tornaria líder de um exército. Quando apareceu pela primeira vez na história, estava escondendo o trigo dos midianitas. Israel vivia com medo. Durante anos, plantações haviam sido destruídas e comunidades inteiras tinham perdido seus recursos. Agora, segundo o relato bíblico, a responsabilidade de enfrentar aquele inimigo seria colocada sobre os ombros de um homem que sequer acreditava ser capaz de cumprir essa missão. Um chamado improvável. O mensageiro que apareceu diante de Gideão o chamou de homem valente. A reação foi imediata. Gideão questionou se Deus estava com Israel, porque tantas coisas ruins estavam acontecendo. Onde estavam as histórias sobre o passado? Onde estavam os acontecimentos que seus antepassados contavam? Porque Israel agora vivia escondido. Gideão não recebeu uma explicação para todos os seus questionamentos. Recebeu uma missão: libertar Israel dos midianitas. A casa de Gideão. Antes de enfrentar um exército inimigo, Gideão precisaria enfrentar um problema dentro de sua própria comunidade. Segundo o relato bíblico, havia um altar dedicado a Baal na propriedade de seu pai. Também existia um poste ou símbolo religioso ligado a Zerá. A primeira missão de Gideão foi destruir aquele altar. Ele fez isso durante a noite. Tinha medo da reação dos habitantes da cidade. Na manhã seguinte, as pessoas descobriram o que havia acontecido. A multidão ficou furiosa. Uma sentença de morte. Os habitantes queriam matar Gideão, mas seu pai, Joás, tomou uma posição inesperada. Ele questionou a multidão. Se Baal realmente era um Deus poderoso, poderia defender a si mesmo. Não precisava que homens lutassem por ele. Depois disso, Gideão passou a ser conhecido por outro nome, Jerubaal. O significado estava ligado ao desafio lançado contra Baal. O exército midianita se aproxima. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia. Midianitas e outros povos aliados começaram a se reunir. Um grande exército se preparava para atacar. Gideão convocou guerreiros de diferentes tribos. Homens começaram a chegar. O número aumentou. Segundo o texto bíblico, mais de 30.000 israelitas se apresentaram. Finalmente, Gideão possuía um exército. Mas então veio uma ordem inesperada. Homens demais. O problema não era a falta de guerreiros. Era justamente o contrário. Havia homens demais. Segundo a narrativa bíblica, Gideão recebeu a ordem de permitir que aqueles que estivessem com medo voltassem para casa. Milhares partiram. Mesmo assim, ainda restava um grande grupo. Mas isso também não era o que Gideão deveria levar para a batalha. A água como teste. Os homens foram levados até um lugar onde poderiam beber água. Ali aconteceu uma seleção. Alguns se ajoelharam completamente para beber. Outros pegaram a água com as mãos e beberam enquanto permaneciam atentos. No fim, apenas 300 homens foram escolhidos. O exército de Gideão havia sido reduzido de dezenas de milhares para 300. Um exército contra uma multidão. Do outro lado do vale estavam os midianitas. O texto bíblico descreve seu número como enorme. Era difícil até mesmo contar os guerreiros. Seus camelos eram comparados às areias de uma praia. Gideão agora possuía apenas 300 homens. Do ponto de vista militar, a situação parecia absurda, mas a estratégia não dependeria de força direta. Gideão ainda tinha dúvidas. Mesmo depois de todos os acontecimentos, Gideão continuava lutando contra seus próprios medos. Segundo o relato, ele pediu sinais para confirmar sua missão. Um dos episódios mais conhecidos envolve um pedaço de lã.
Gideão colocou o velo no chão e pediu que aparecesse orvalho apenas sobre a lã, enquanto o solo ao redor permanecesse seco. Depois pediu o contrário. O relato apresenta esses acontecimentos como confirmações para o homem que ainda precisava vencer suas dúvidas. Mas a batalha estava cada vez mais próxima. Um sonho no acampamento inimigo. Antes do ataque, Gideão se aproximou do acampamento dos midianitas. Ali ouviu uma conversa. Um homem havia tido um sonho. No sonho, um pão de cevada rolava até o acampamento e derrubava uma tenda. Outro homem interpretou aquilo como um sinal da derrota de Midian pelas mãos de Gideão. Ao ouvir aquelas palavras, Gideão encontrou uma nova confiança. Voltou para seus homens. A batalha começaria naquela noite. A estratégia. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos. Cada guerreiro recebeu uma trombeta. Também recebeu um jarro. Dentro do jarro havia uma tocha. A ideia era simples, mas dependia de surpresa. Os grupos se aproximariam silenciosamente do acampamento inimigo. Esperariam um momento determinado. E então tudo aconteceria ao mesmo tempo. A noite se rompe. Quando chegou o momento, os 300 homens tocaram as trombetas. Os jarros foram quebrados. As tochas apareceram de repente na escuridão. E todos começaram a gritar. O som vinha de diferentes direções. Para quem estivesse dentro do acampamento, parecia que um enorme exército havia cercado toda a região. O pânico tomou conta dos midianitas. O caos. Segundo o relato bíblico, os inimigos começaram a atacar uns aos outros. Na escuridão, muitos não sabiam quem estava ao seu lado. O acampamento entrou em colapso. Guerreiros começaram a fugir. Os homens de Gideão perseguiram os sobreviventes. Outras tribos foram chamadas para ajudar a bloquear as rotas de fuga. O que parecia impossível havia acontecido. Um pequeno grupo havia provocado a destruição de um exército muito maior. A vitória. Os líderes midianitas foram perseguidos. Alguns foram capturados. Outros morreram durante os combates. A ameaça que havia aterrorizado Israel durante 7 anos chegou ao fim. O povo finalmente podia voltar às plantações. As comunidades deixavam de viver escondidas. Gideão havia cumprido sua missão. Seja nosso rei. Depois da vitória, os israelitas fizeram uma proposta. Queriam que Gideão se tornasse rei. Também desejavam que seus descendentes governassem depois dele. Era uma ideia importante. Até aquele momento, Israel não possuía uma monarquia. A liderança surgia em momentos específicos. Gideão poderia ter iniciado uma dinastia, mas recusou. Segundo o relato bíblico, afirmou que não governaria Israel, nem permitiria que seu filho governasse, um objeto que mudaria tudo. Mesmo recusando a coroa, Gideão pediu algo aos homens que haviam participado da vitória. Cada um deveria entregar parte dos objetos preciosos obtidos durante a batalha. Com o material reunido, Gideão mandou produzir um éfode. O objeto foi colocado em sua cidade. Mas aquilo acabaria se tornando um problema. Segundo o livro, os israelitas passaram a tratá-lo de maneira que provocou novos conflitos religiosos. Mais uma vez, a vitória começava a produzir consequências inesperadas. 40 anos de paz. Durante a vida de Gideão, a terra viveu um período de tranquilidade. Os midianitas deixaram de representar uma ameaça. Israel estava livre. Mas o livro de Juízes nunca apresenta a paz como algo permanente. Quando Gideão morreu, novas disputas começaram. E um dos maiores problemas viria de dentro da própria família do antigo libertador, um filho chamado Abimeleque. Gideão teve muitos filhos. Entre eles estava Abimeleque. Sua mãe era de Siquém. Abimeleque tinha uma ambição diferente. Ele não queria apenas ser reconhecido como filho de um grande líder. Queria governar. Para alcançar esse objetivo, procurou os habitantes de Siquém e fez uma pergunta. Seria melhor que muitos descendentes de Gideão governassem, ou apenas um homem? A cidade fez sua escolha.
E Abimeleque começou sua caminhada rumo ao poder, o começo de uma tragédia. Para eliminar possíveis rivais, Abimeleque tomou uma decisão brutal. Segundo o relato bíblico, matou quase todos os seus irmãos. Apenas um conseguiu escapar. Seu nome era Jotão. Abimeleque foi então proclamado rei em Siquém. Era a primeira vez que alguém tentava estabelecer um governo pessoal dessa forma dentro da história apresentada pelo livro. Mas seu poder havia começado com sangue, e não terminaria de outra maneira. Uma história sobre árvores. Jotão subiu ao monte Gerizim e contou uma parábola. Na história, as árvores procuravam alguém para ser rei. Primeiro chamaram a oliveira, depois a figueira, depois a videira. Todas recusaram abandonar aquilo que produziam. Por fim, procuraram o espinheiro, e o espinheiro aceitou governar. A história era uma crítica direta a Abimeleque, um aviso, mas também uma profecia sobre aquilo que estava por vir. O poder começa a desmoronar. Durante 3 anos, Abimeleque governou Siquém, mas a relação entre o rei e a cidade começou a se deteriorar. Conflitos surgiram. Antigos aliados se transformaram em inimigos. A violência voltou. Abimeleque atacou Siquém. A cidade foi destruída. Muitos habitantes morreram. Mas sua campanha não terminaria ali. Ele continuou avançando contra outras cidades, até chegar a Tebes. E foi naquele lugar que sua história terminaria. Uma morte inesperada. Durante o ataque a uma torre, Abimeleque se aproximou demais das muralhas. Uma mulher lançou uma pedra de moinho. O objeto atingiu sua cabeça. Gravemente ferido, Abimeleque chamou seu escudeiro. Pediu que fosse morto por uma espada. Não queria que, no futuro, dissessem que havia sido derrotado por uma mulher. O escudeiro cumpriu a ordem. E Abimeleque morreu. O ciclo continua. A história de Gideão havia começado com um homem escondido. Terminou com seu filho tentando se transformar em rei. A vitória contra os midianitas havia trazido paz. Mas as disputas internas logo destruíram essa tranquilidade. Depois da morte de Abimeleque, outros juízes apareceriam. Tola, Jair, líderes sobre os quais o livro oferece poucas informações. Mas uma nova crise estava se aproximando. Dessa vez, Israel enfrentaria os amonitas. E para liderar a guerra surgiria um homem com uma história marcada pela rejeição. Seu nome era Jefté. Expulso de sua própria família, viveu como um guerreiro fora de sua terra. Mas quando Israel precisou de alguém para enfrentar os inimigos, aqueles que o haviam rejeitado voltariam a procurá-lo. Depois da morte de Abimeleque, Israel voltou a viver sem uma liderança central. O livro menciona alguns juízes que assumiram responsabilidades durante períodos específicos. Tola liderou Israel durante anos. Depois dele veio Jair. Poucos detalhes são apresentados sobre suas vidas. Mas a tranquilidade não duraria. O padrão que havia marcado todo o livro voltaria mais uma vez. Israel enfrentaria uma nova crise, uma nova ameaça. Segundo o relato bíblico, os israelitas voltaram a adotar práticas religiosas dos povos vizinhos. O texto menciona diferentes divindades e cultos existentes na região. Dentro da narrativa bíblica, isso representava novamente um afastamento da aliança. E, pouco tempo depois, novos inimigos começaram a pressionar Israel. Desta vez, as ameaças vinham de diferentes direções. Entre os principais adversários estavam os amonitas. 18 anos de pressão. Os amonitas passaram a atacar territórios israelitas. A situação se tornou especialmente difícil para as tribos localizadas a leste do Jordão. Durante 18 anos, segundo o livro de Juízes, Israel sofreu com essa pressão. Então os líderes procuraram alguém capaz de organizar uma defesa. E encontraram um nome inesperado: Jefté, o filho rejeitado. Jefté era conhecido como um guerreiro poderoso, mas sua história familiar era complicada. Era filho de Gileade. Sua mãe,
porém, não era a esposa principal de seu pai. Quando os outros filhos cresceram, decidiram expulsá-lo. Jefté foi afastado da própria família. Não receberia herança. Não teria parte nas propriedades. Sem alternativa, deixou sua terra. Uma vida fora de casa. Jefté foi para a região de Tobi. Ali, segundo o relato bíblico, passou a viver acompanhado por homens que também estavam à margem da sociedade. Ele se tornou um líder entre eles. Sua fama como guerreiro cresceu. Enquanto isso, em Gileade, os amonitas continuavam ameaçando Israel. E os líderes começaram a perceber que precisavam de alguém capaz de lutar. Quando precisaram dele, os mesmos anciãos da região que haviam permitido sua expulsão foram procurar Jefté. Queriam que ele liderasse a guerra. A resposta foi direta. Jefté lembrou o que havia acontecido. Eles o haviam rejeitado. Agora, diante do perigo, queriam sua ajuda. Os anciãos reconheceram a necessidade. Prometeram que, se Jefté derrotasse os amonitas, ele se tornaria líder sobre os habitantes de Gileade. Jefté aceitou e retornou antes da guerra. Jefté não começou atacando imediatamente. Primeiro enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Queria saber por que aquele exército estava atacando Israel. A resposta foi uma antiga disputa territorial. Segundo o rei amonita, os israelitas haviam tomado terras que pertenciam ao seu povo. Jefté respondeu lembrando a história da chegada de Israel àquela região. Uma discussão sobre o passado. A resposta de Jefté apresenta uma longa defesa histórica. Ele afirma que Israel não havia tomado aquelas terras diretamente dos amonitas. Segundo sua argumentação, os israelitas haviam entrado em conflito com outros povos da região, depois de sua caminhada pelo deserto. Também questionou por que os amonitas não haviam reclamado durante os séculos anteriores. A discussão não resolveu o conflito. O rei amonita recusou o acordo. A guerra se tornou inevitável. Um voto. Antes de partir para a batalha, Jefté fez um voto. Segundo o relato bíblico, prometeu que, se voltasse vitorioso, aquilo que saísse primeiro de sua casa para encontrá-lo seria dedicado ao Senhor. O voto se tornaria um dos episódios mais conhecidos e debatidos de todo o livro de Juízes. Naquele momento, porém, Jefté estava concentrado na guerra. A batalha contra os amonitas. Jefté reuniu seus homens. O confronto começou. Segundo o texto bíblico, Israel derrotou os amonitas e conquistou diversas cidades. A ameaça que havia pressionado Gileade durante anos terminou. Jefté voltou para casa como vencedor. Mas foi ali que percebeu o peso das palavras que havia pronunciado antes da batalha. Quem saiu da casa? Ao se aproximar de sua casa, Jefté foi recebido por sua filha. Ela saiu para celebrar a vitória. Era sua única filha. Segundo o relato, Jefté ficou desesperado. O voto que havia feito antes da guerra agora estava diante dele. A narrativa apresenta um dos momentos mais difíceis de toda a história do livro, o destino da filha de Jefté. Esse episódio recebeu diferentes interpretações ao longo dos séculos. O texto bíblico relata que Jefté cumpriu o voto que havia feito. Mas estudiosos, tradições religiosas e intérpretes discutem até hoje como esse cumprimento deve ser entendido. Alguns interpretam o relato como um sacrifício literal. Outros entendem que a filha teria sido dedicada permanentemente ao serviço religioso, vivendo sem casamento e sem descendentes. O texto não apresenta detalhes suficientes para encerrar definitivamente o debate. Por isso, dentro da nossa narrativa, o mais importante é apresentar o que está escrito e reconhecer as diferentes interpretações que surgiram posteriormente, sem entrar no mérito de determinar qual delas é verdadeira. Um conflito dentro de Israel. Depois da guerra contra os amonitas, surgiu outro problema. A tribo de Efraim se sentiu excluída. Seus homens questionaram Jefté, porque havia ido para a guerra sem chamá-los. A discussão rapidamente se transformou em conflito.
Os homens de Gileade enfrentaram os efraimitas. A disputa terminou em violência. A palavra que revelou a origem. Os homens de Gileade controlaram os pontos de travessia do Jordão. Quando alguém tentava atravessar, era interrogado. Para identificar os membros da tribo de Efraim, pediam que pronunciasse uma palavra, Shibolec. Segundo o relato, a forma de pronunciar revelava a origem do homem. Quem não conseguia reproduzir o som da mesma maneira era identificado. O episódio terminou com milhares de mortos. Uma guerra externa havia terminado, mas Israel agora lutava contra seus próprios irmãos. O fim de Jefté. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Depois morreu e foi sepultado na região de Gileade. Sua história havia começado com rejeição. Foi expulso da própria família. Viveu longe de sua terra. Retornou quando precisaram de sua força. Venceu uma guerra. Mas sua trajetória também ficou marcada por um voto que trouxe uma tragédia para sua própria casa. Outros juízes. Depois de Jefté, o livro menciona outros líderes. Ibzan, Elon, Abidom. Pouco é dito sobre suas histórias. Mas o período dos juízes continuava. Israel ainda não possuía um rei. Não existia uma capital política capaz de controlar todas as tribos. Cada região vivia suas próprias crises. E uma ameaça antiga voltaria a crescer. Os filisteus. 40 anos sob os filisteus. Os filisteus já haviam aparecido anteriormente, mas agora se tornariam uma das maiores ameaças da história de Israel. Segundo o livro de Juízes, Israel permaneceu sob seu domínio durante 40 anos. Foi durante esse período que nasceu uma das figuras mais conhecidas de toda a Bíblia. Um homem cuja história seria contada durante séculos. Um guerreiro de força extraordinária, mas também um homem marcado por escolhas, conflitos e tragédias. Seu nome era Sansão. Um nascimento anunciado. A história começa antes mesmo de Sansão nascer. Um homem chamado Manoá vivia com sua esposa. Ela não conseguia ter filhos. Segundo o relato bíblico, um mensageiro apareceu à mulher. Disse que ela teria um filho, mas havia condições. A criança deveria seguir uma dedicação especial desde nascimento. Não deveria beber determinados produtos. Seu cabelo não deveria ser cortado. Sansão seria separado para uma missão. O nazireado. A dedicação mencionada no texto está ligada ao conceito de nazireado. Era uma forma especial de consagração. Sansão deveria viver sob regras específicas desde o nascimento. Seu cabelo comprido se tornaria um dos símbolos mais conhecidos de sua história. Mas o relato não apresenta sua força simplesmente como resultado dos cabelos. Dentro da narrativa bíblica, a força está ligada à presença do Espírito de Deus. O cabelo representa parte de sua consagração. Um homem diferente. Sansão cresceu e, segundo o texto bíblico, começou a demonstrar uma força incomum. Mas sua história seria diferente da de outros juízes. Gideão havia reunido um exército. Débora liderara uma batalha. Jefté havia organizado guerreiros contra os amonitas. Sansão seria apresentado como um homem que frequentemente enfrentava seus inimigos sozinho. E seu primeiro grande conflito começaria por causa de um casamento. Uma mulher filisteia. Sansão viu uma mulher filisteia em Timna. Queria se casar com ela. Seus pais questionaram a decisão. Por que escolher alguém entre os filisteus? Mas Sansão insistiu. O casamento levaria diretamente para dentro de uma região controlada por inimigos de Israel. E uma viagem até Timna marcaria o início de sua história como guerreiro. No caminho, Sansão encontraria um leão. E o que aconteceria naquele encontro seria apenas o primeiro sinal da força que carregava. Sansão havia crescido. Desde antes de seu nascimento, sua vida estava ligada a uma missão especial. Ele deveria viver sob uma forma de consagração conhecida como nazireado. Não deveria cortar o cabelo. Sua existência era apresentada como diferente desde o início. Mas
Quando se tornou adulto, Sansão não começou sua história liderando um grande exército. Seu primeiro grande conflito nasceu de uma escolha pessoal. Ele queria se casar com uma mulher filisteia. O caminho para Timna. Timna ficava em uma região ocupada pelos filisteus. Sansão havia visto uma mulher da cidade e decidiu que queria se casar com ela. Seus pais não ficaram satisfeitos. Questionaram por que ele procurava uma esposa entre um povo que frequentemente entrava em conflito com Israel. Sansão, porém, não mudou de ideia. Durante uma viagem para Timna, algo inesperado aconteceu. O leão. Sansão estava no caminho quando o leão apareceu diante dele. Segundo o relato bíblico, o animal avançou e Sansão enfrentou sozinho. O texto afirma que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então Sansão matou o leão com as próprias mãos. Não carregava espada, não tinha lança. Nenhum outro guerreiro estava ao seu lado. A força demonstrada naquele momento era extraordinária. Mas Sansão não contou o que havia acontecido aos pais. Seguiu viagem. O corpo do leão. Algum tempo depois, Sansão voltou pelo mesmo caminho. Ao passar pelo local onde havia enfrentado o animal, encontrou algo incomum. Dentro do corpo do leão havia um enxame de abelhas e mel. Sansão retirou parte daquele mel. Comeu. Também levou um pouco para os pais, mas não contou de onde havia tirado. Esse acontecimento aparentemente simples se tornaria importante pouco tempo depois. O casamento. Sansão voltou para Timna. O casamento estava sendo preparado. Segundo os costumes da época, as celebrações podiam durar vários dias. Sansão recebeu a companhia de 30 homens filisteus. Eles participariam das festividades. Foi então que Sansão decidiu propor um desafio. O enigma. Ele apresentou um enigma aos homens. Se conseguissem descobrir a resposta durante os dias da celebração, Sansão lhes daria 30 roupas especiais. Mas, se não conseguissem, seriam eles que deveriam entregar as roupas. O enigma era baseado no que havia acontecido com o leão. A pergunta foi apresentada em forma de poesia. A resposta parecia impossível para qualquer pessoa que não conhecesse o segredo. Como alguém poderia adivinhar algo que havia acontecido apenas com Sansão? Do devorador saiu comida. Os filisteus passaram dias tentando resolver o enigma. Não conseguiram. Então decidiram procurar outra maneira. Pressionaram a mulher que estava prestes a se casar com Sansão. Ela deveria descobrir a resposta. Caso contrário, sua família seria ameaçada. A mulher começou a insistir. Sansão inicialmente não revelou nada, mas a pressão continuou. No último momento, ele contou o segredo. A resposta. Os homens apareceram diante de Sansão e apresentaram a solução. Ele percebeu imediatamente o que havia acontecido. Sabia que haviam descoberto a resposta através de sua esposa. A reação foi furiosa. Segundo o relato bíblico, Sansão foi até a cidade de Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e entregou o pagamento aos vencedores do desafio. Depois voltou para a casa de seu pai. O casamento, que deveria aproximar duas famílias, havia se transformado em um conflito, uma decisão que mudou tudo. Enquanto Sansão estava longe, a mulher que deveria se casar com ele foi entregue a outro homem. Quando Sansão retornou para visitá-la, descobriu o que havia acontecido. Sua reação seria ainda mais violenta. A disputa pessoal entre Sansão e os filisteus começaria a crescer. E, pouco tempo depois, atingiria uma dimensão muito maior. 300 raposas. Segundo o relato bíblico, Sansão capturou 300 raposas. Amarrou suas caudas em pares. Depois colocou tochas entre elas. Quando os animais foram soltos, correram pelos campos. As plantações dos filisteus foram incendiadas. Trigo, vinhedos, oliveiras, tudo foi atingido pelas chamas. O prejuízo foi enorme. A vingança dos filisteus. Os filisteus descobriram quem havia provocado o incêndio.
Também souberam que o motivo estava relacionado ao casamento. A reação foi brutal. A mulher de Sansão e seu pai foram mortos. O conflito, que havia começado com um enigma durante uma festa, agora havia provocado mortes e destruição. Sansão decidiu reagir novamente. A caverna de Etam. Depois de atacar os filisteus, Sansão se refugiou em uma caverna na região de Etam. Os inimigos não desistiram. Um exército filisteu entrou no território de Judá. Os habitantes ficaram assustados. Perguntaram por que os filisteus estavam atacando. A resposta era simples. Queriam Sansão. Um problema para a própria tribo. Os homens de Judá não decidiram lutar contra os filisteus. Foram até Sansão. Disseram que os filisteus dominavam a região e pediram que ele se entregasse. Sansão aceitou uma condição. Seus próprios compatriotas poderiam amarrá-lo, mas não deveriam atacá-lo. Eles concordaram. Amarraram Sansão com cordas novas e o levaram até os filisteus. As cordas se rompem. Quando Sansão apareceu diante dos inimigos, os filisteus comemoraram. O homem que havia provocado tantos problemas estava finalmente capturado. Mas, segundo o relato bíblico, o Espírito do Senhor veio novamente sobre Sansão. As cordas se romperam. Ele estava livre. No chão, encontrou algo inesperado. Uma queixada de jumento. A queixada. Sansão pegou a queixada e enfrentou os filisteus. Segundo o texto bíblico, matou 1000 homens. Depois da batalha, ficou exausto. A vitória havia sido conquistada. Mas Sansão estava sozinho. Não havia exército. Não havia uma grande organização militar. Sua guerra era diferente. Era um confronto constante entre um homem e um povo inteiro. Um homem entre dois mundos. Sansão era israelita, mas grande parte de sua vida se passava entre os filisteus. Seus relacionamentos estavam ligados a cidades inimigas. Suas escolhas pessoais frequentemente provocavam novos confrontos. Ao mesmo tempo, cada ataque contra ele acabava se transformando em mais uma batalha contra o domínio filisteu. Sua história era marcada por essa contradição. Um homem separado para uma missão, mas incapaz de viver uma vida tranquila. Gaza. Mais tarde, Sansão foi até Gaza. Era uma das principais cidades dos filisteus. Sua presença foi descoberta. Os habitantes fecharam os portões. O plano era simples. Esperariam o amanhecer. Então o matariam. Mas Sansão não esperou. Os portões da cidade. Durante a noite, Sansão foi até a entrada de Gaza. Pegou os portões da cidade. Arrancou as estruturas e as levou embora. Segundo o relato bíblico, carregou tudo até uma região montanhosa próxima de Hebrom. Era mais uma demonstração de força, mas também era uma provocação. Os filisteus não esqueceriam aquilo e, pela primeira vez, começariam a procurar uma maneira diferente de derrotá-lo. Não tentariam simplesmente vencê-lo em uma batalha. Tentariam descobrir seu segredo. Delila. Foi então que Sansão conheceu uma mulher chamada Delila. Ela vivia no vale de Soreque. Os líderes filisteus foram até ela. Ofereceram riquezas. Queriam uma única informação: de onde vinha a força de Sansão. Delila aceitou descobrir e começou uma série de perguntas. Sansão respondeu, mas não dizia a verdade. O primeiro segredo. Delila perguntou como poderia dominá-lo. Sansão disse que poderia ser amarrado com cordas especiais ainda novas. Ela conseguiu o material. Enquanto Sansão descansava, homens ficaram escondidos. Quando Delila anunciou que os filisteus estavam chegando, Sansão rompeu as cordas facilmente. Nada havia acontecido. O segredo não era aquele. Mais uma tentativa. Delila insistiu. Sansão apresentou outra resposta. Depois outra. Cada vez que ela tentava colocá-lo à prova,
Homens esperavam escondidos, e todas as vezes Sansão escapava, mas Delila continuava pressionando. A história avançava lentamente para o momento decisivo, o verdadeiro segredo. Sansão finalmente revelou algo que nunca deveria ter contado. Seu cabelo nunca havia sido cortado. Desde nascimento, estava ligado à consagração estabelecida para sua vida. Segundo o relato bíblico, Sansão acreditava que sua força estava relacionada àquele compromisso. Delila percebeu que, desta vez, ele havia falado a verdade. Chamou os líderes filisteus. A noite final havia chegado, o momento da traição. Sansão adormeceu. Um homem entrou. Seu cabelo foi cortado. Então Delila acordou Sansão. Os filisteus estavam chegando. Sansão acreditou que escaparia como das outras vezes. Mas algo havia mudado. Segundo o texto bíblico, o Senhor havia se afastado dele. Sansão tentou lutar, mas foi capturado. O fim da liberdade. Os filisteus prenderam Sansão. Seus olhos foram arrancados. Ele foi levado para Gaza. O homem que havia destruído portões e derrotado centenas de inimigos agora estava acorrentado. Passou a trabalhar como prisioneiro. A história parecia ter chegado ao fim. Mas os filisteus ainda não sabiam que Sansão não seria lembrado apenas pelas batalhas que havia vencido. Seu último ato seria o maior de todos, e aconteceria diante de milhares de pessoas. Sansão estava preso. O homem que havia enfrentado leões, destruído plantações e derrotado centenas de filisteus agora era prisioneiro. Seus olhos haviam sido arrancados. Estava acorrentado e trabalhava em Gaza, realizando tarefas impostas pelos seus inimigos. Para os filisteus, aquele era o fim de Sansão, mas sua história ainda teria um último capítulo, uma celebração dos filisteus. Algum tempo depois, os líderes filisteus se reuniram para uma grande celebração. O motivo era religioso. Queriam oferecer sacrifícios ao deus Dagom. Segundo o relato bíblico, acreditavam que sua divindade havia entregado Sansão em suas mãos. A vitória sobre o antigo inimigo seria comemorada diante de uma grande multidão. O prisioneiro é chamado. Durante a festa, alguém teve uma ideia. Sansão deveria ser trazido para o templo. Queriam vê-lo. Queriam zombar dele. O homem que havia causado tantos problemas, agora seria apresentado como troféu. Sansão foi levado até o local. A multidão estava reunida. Os líderes estavam presentes. E o antigo guerreiro estava completamente vulnerável. Entre as colunas, Sansão pediu ao jovem que o conduzia que o deixasse descansar próximo às colunas que sustentavam o templo. O pedido parecia simples. Ele precisava se apoiar, mas aquelas colunas tinham uma importância muito maior. Sansão estava diante da estrutura que sustentava o edifício e começou a fazer uma oração. Uma última oração. Segundo o relato bíblico, Sansão pediu que Deus se lembrasse dele. Também pediu força uma última vez. Não para escapar, não para recuperar sua liberdade, mas para realizar um último ato contra os filisteus. Então Sansão colocou as mãos sobre as duas colunas principais. A força retorna. Sansão empurrou as colunas. O templo começou a desmoronar. A estrutura cedeu. A construção caiu sobre a multidão. Os líderes filisteus estavam entre os mortos. E Sansão também morreu naquele momento. Segundo o livro de Juízes, sua última ação provocou a morte de muitos filisteus, mais do que havia matado durante toda a sua vida. Um final trágico. A história de Sansão terminou de maneira diferente das histórias de Otniel, Eude, Débora e Gideão. Ele não terminou sua vida governando em paz. Não construiu uma dinastia. Não deixou um reino. Sua trajetória foi marcada por conflitos pessoais, vingança,
força extraordinária e escolhas que frequentemente colocavam sua própria vida em risco. Mesmo assim, o livro apresenta como alguém que enfrentou os filisteus durante o período de domínio deles sobre Israel. Os filisteus não desapareceram. A morte de Sansão não eliminou os filisteus. Eles continuariam sendo uma ameaça importante nos acontecimentos posteriores. Israel ainda não possuía um rei. Ainda não havia uma liderança capaz de unir permanentemente todas as tribos. O período dos juízes continuava, e a situação do povo começaria a ficar cada vez mais desorganizada. O livro muda de tom. Depois da história de Sansão, o livro de Juízes apresenta acontecimentos diferentes. Não surgem imediatamente novos grandes heróis. Em vez disso, aparecem histórias de conflitos internos, problemas religiosos, violência entre israelitas, disputas entre tribos. A própria unidade de Israel começava a se desfazer. O problema já não vinha apenas dos povos vizinhos. Agora também surgia dentro do próprio povo. Um homem chamado Mica. Uma dessas histórias começa com um homem chamado Mica. Ele vivia na região montanhosa de Efraim. Sua mãe possuía uma quantidade significativa de prata. Mica havia tomado o dinheiro. Depois devolveu. A mãe decidiu utilizar parte daquela prata para produzir uma imagem religiosa. O objeto foi colocado na casa de Mica. Ele também construiu um santuário particular. Mica passou a possuir seus próprios objetos religiosos. Também estabeleceu um de seus filhos como sacerdote. Mais tarde, encontrou um levita viajando pela região. Mica ofereceu ao levita comida, abrigo e pagamento. Em troca, queria que ele atuasse como sacerdote de sua casa. O levita aceitou. A história mostra uma realidade religiosa bastante diferente daquela apresentada durante os períodos de Moisés e Josué. Não havia um centro único de culto controlando todas as práticas. Cada grupo parecia seguir seu próprio caminho. A tribo de Dan. Enquanto isso, a tribo de Dan enfrentava um problema. Seu território original estava sendo disputado. Os danitas procuravam uma nova região onde pudessem se estabelecer. Enviaram homens para procurar um lugar adequado. Durante a viagem, encontraram a casa de Mica. Os exploradores viram os objetos religiosos. Também conheceram Levita. Depois continuaram a viagem. Laís. Os homens de Dan encontraram uma cidade chamada Laís. Era uma região tranquila. Seus habitantes viviam relativamente isolados. A cidade parecia vulnerável. Os exploradores voltaram para sua tribo. Relataram o que haviam encontrado. Então os danitas organizaram um grupo de guerreiros. Partiram para conquistar a cidade. O roubo dos objetos religiosos. Durante a viagem, os danitas voltaram à casa de Mica. Levaram a imagem religiosa. Também levaram os outros objetos utilizados no culto. O levita tentou questioná-los, mas os homens de Dan ofereceram a ele uma posição melhor. Em vez de permanecer como sacerdote de uma única família, poderia servir a uma tribo inteira. Ele aceitou. Mica tentou recuperar seus objetos, mas percebeu que estava em desvantagem. Os danitas continuaram seu caminho. A conquista de Laís. Os danitas chegaram a Laís. Atacaram a cidade. Mataram seus habitantes. Tomaram o território. Depois reconstruíram a cidade. Deram a ela um novo nome, Dan. O novo assentamento se tornaria importante na história posterior de Israel. Mas o episódio também mostra o nível de fragmentação que existia durante aquele período. O problema de Benjamim. A situação ficaria ainda pior. Outra história começa com um homem levita que viajava com sua concubina. Eles chegaram à cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. O casal precisava de hospedagem. Um homem idoso ofereceu abrigo.
Mas durante a noite, homens da cidade cercaram a casa. O que aconteceu depois provocou uma das maiores tragédias internas do período dos juízes. Uma morte que chocou Israel. A violência daquela noite terminou com a morte da mulher. O levita levou o corpo de volta para sua região. Então tomou uma atitude extrema. Dividiu o corpo em partes. Enviou cada parte para diferentes regiões de Israel. A mensagem era clara. Algo terrível havia acontecido em Gibeá. Israel precisava responder. As tribos se reúnem. Os acontecimentos provocaram uma reação sem precedentes. As tribos de Israel se reuniram. Queriam saber exatamente o que havia acontecido. Quando descobriram a história, exigiram que os responsáveis fossem entregues. A tribo de Benjamim recusou. Em vez de entregar os culpados, decidiu proteger sua própria cidade. A disputa se transformou em guerra civil. Israel contra Benjamim. As tribos restantes reuniram um grande exército. Benjamim também se preparou. Os combates foram violentos. Nos primeiros confrontos, os benjamitas conseguiram derrotar os israelitas. Mas as tribos não desistiram. Depois de novas estratégias e batalhas, o exército de Benjamim foi derrotado. Gibeá foi destruída. Grande parte da tribo de Benjamim morreu. Uma tragédia entre irmãos. A guerra havia começado para punir um crime, mas terminou quase destruindo uma das próprias tribos de Israel. Os vencedores perceberam que haviam ido longe demais. Benjamim estava à beira da extinção. Poucos homens haviam sobrevivido. Agora surgia outro problema. Como preservar aquela tribo? Uma solução desesperada. Os israelitas haviam feito juramentos que dificultavam a entrega de mulheres de outras tribos para os sobreviventes de Benjamim. Então procuraram outra solução. Atacaram uma cidade que não havia participado da convocação para a guerra. Depois buscaram outra maneira de fornecer esposas aos homens benjamitas restantes. As soluções apresentadas pelo texto são duras e refletem a violência daquele período. Não existe uma sensação de estabilidade. Existe apenas uma sociedade tentando sobreviver às próprias decisões. Cada um fazia o que achava certo. O livro termina com uma frase que resume todo aquele período. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Essa declaração ajuda a compreender o cenário apresentado pelo livro. Não havia uma autoridade nacional permanente. As tribos estavam divididas. A religião sofria transformações. Guerras externas e internas eram constantes, e os líderes surgiam apenas durante as crises. O fim de uma era. O período dos juízes havia começado depois da morte de Josué. Israel entrou em uma terra conquistada. As tribos foram distribuídas, mas a ausência de uma liderança central trouxe novos problemas. O povo enfrentou inimigos como Moabe, Midian, Amon e os filisteus. Também enfrentou conflitos dentro de suas próprias tribos. Homens como Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão surgiram em momentos decisivos, mas nenhum conseguiu transformar Israel em uma nação politicamente unificada. Uma nova pergunta. Depois de tantas guerras, Israel precisava de uma mudança. O povo precisava de liderança. Precisava de organização. Precisava de alguém capaz de orientar todas as tribos. E essa transformação começaria a acontecer em outro livro. O próximo período seria marcado por uma figura completamente diferente dos juízes. Um homem que não seria conhecido principalmente como guerreiro, seria conhecido como profeta. Seu nome, Samuel, e sua história abriria caminho para o surgimento dos primeiros reis de Israel.